Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando na História e hoje, em nosso segundo vídeo, iremos falar sobre a Guerra Austro-Prussiana, que foi um conflito armado que durou de 14 de junho de 1866 até 23 de agosto de 1866. Concentrou-se principalmente na Boêmia, na Confederação Germânica, no território de Veneto, que a Itália estava interessada, e no Mar Adriático, onde até ocorreu uma batalha naval, que nós vamos falar mais para frente. Como principais fatores para esta guerra, nós temos a forte dominância do Império Austríaco sobre os Estados Germânicos, através do seu braço da Confederação Germânica, de 1817, que era uma forma do Império Austríaco gerenciar e dominar mais ativamente esses estados germânicos, sem necessariamente anexá-los, já que isso ficou acordado na dissolução do Sacro Império Germânico Romano em 1805. Nós temos também, dentre esses estados pequenos e grandes e médios, de vários tamanhos, como pode ser visto aí no mapa, uma verdadeira bagunça, nós temos um deles que se destacava muito, que era o Reino da Prússia, que influenciado pelas ideias de Otto von Bismarck e seu partido, pelas ideias nacionalistas de Otto von Bismarck e seu partido, travou a Guerra dos Ducados de Elba, que foi a manifestação dos desejos de Otto von Bismarck da unificação da pequena Alemanha, que era uma ideia de unificar todos esses estados germânicos aí, com exceção do Império Austríaco, que seriam comandados pelo rei da Prússia. Então, voltando à Guerra dos Ducados do Elba, nós temos uma aliança austro-prussiana para essa guerra, porque era muito conveniente tanto para a Prússia quanto para a Áustria se aliarem e destruírem a Dinamarca, o domínio dinamarquês sobre os ducados do Elba, que eram ducados dinamarqueses que tinham alta população germânica. Esta guerra provou-se ser uma das mais bem-sucedidas estratégias de Otto von Bismarck e o início dele como político também, fortalecendo ele na política alemã. Então, nós temos o segundo passo. Uma vez que os prussianos venceram, com a ajuda dos austríacos, os dinamarqueses e obtiveram os ducados do Elba, era necessário expulsar os austríacos da pequena Alemanha, da Confederação Germânica, já que a pequena Alemanha excluiu o Império Austríaco. Então, vamos lá. Passo 1, conseguir os ducados do Elba, concluído. Agora vamos para o passo número 2 no plano de Otto von Bismarck e seu partido para unificarmos a Alemanha. Expulsar a Áustria da Alemanha. E então é aí que, causando meio que uma picuinha com o Império Austríaco, temos a Guerra Austro-Prussiana em 14 de junho de 1866. Como principais características da guerra, nós temos uma alta capacidade de organização prussiana, que já tinha uma estratégia muito clara de fazer com que as batalhas se concentrassem na Boêmia, e também um armamento e táticas de infantaria impressionantes dos prussianos, especialmente o rifle de agulha, que era muito avançado mesmo para a época. Mas não pode ser dito do outro lado. O Império Austríaco não vinha de grandes guerras, grandes vitórias, vinha de grandes derrotas, basicamente, devido à sua estratégia obsoleta de infantaria e seu armamento ultrapassado. Depois de um tempo, a guerra concentrou-se, de fato, na Boêmia, onde teremos uma grande batalha, que é a Batalha de Königgrätz, que definiu a guerra, mas nós vamos falar mais especificamente dela depois. Agora, retornando um pouco, nós temos então como principais batalhas, tirando Königgrätz aí um pouco, a Batalha de Landshausen em 27 de junho de 1866, que foi uma batalha entre o Ducado de Hanover e os
e os prussianos. Foi uma vitória de Hanover, mas eles se renderam depois porque eles estavam isolados do Império Austríaco e cercados pelos prussianos. Então eles não tinham muita escolha e se renderam logo de uma vez. Nós temos também a Batalha Naval de Lissa, em 20 de julho de 1866, que foi uma vitória impressionante dos austríacos. Foi uma das últimas batalhas em toda a história, uma das últimas batalhas navais em toda a história que envolveu abalroamento proposital, que é aquela estratégia de ter um ariete no navio, na proa do navio, ou seja, à frente do navio, bater no outro navio, afundar esse navio a batidas, e também uma batalha dentro dos navios, com as tripulações saltando para os navios inimigos e travando batalhas muito disputadas pelos navios. Foi uma vitória impressionante da Áustria sobre a Itália, porque a Itália estava em um número muito maior do que a Áustria. E aí nós voltamos para a Batalha de Königgrätz em 3 de julho de 1866, que basicamente definiu a guerra porque foi uma vitória enorme dos prussianos sobre os austríacos, devastando o exército austríaco e forçando eles a recuarem cada vez mais até a Batalha de La Max em 22 de julho de 1866, que foi a última batalha da guerra, uma pequena vitória austríaca sobre os prussianos, mas aí já estava tudo perdido, porque em 23 de julho nós temos um acordo provisório entre os prussianos e os austríacos. Em 23 de agosto nós vamos ter o acordo oficial. Nós tivemos o acordo provisório em 23 de julho e em agosto nós temos o acordo oficial denominado Paz de Praga. Dentro desse acordo ficou combinado que a Áustria jamais, em qualquer circunstância ou hipótese, poderia interferir nos estados germânicos. A Áustria teria que devolver para a Itália a região lá de Veneto, com a reunificação italiana sendo oficializada em 1866. Já que o reino da Itália já vinha desde 1848, mas faltava essa pequena questão pendente, essa pequena questão de Veneto, que foi resolvida nessa guerra austro-prussiana, que também foi chamada de Terceira Guerra de Independência Italiana, porque os italianos tinham interesse em Veneto, lutaram ao lado dos prussianos, aí venceram, aí dentro do acordo estava isso, não é? E também, como consequência desse acordo, nós temos o Compromisso Austro-Húngaro de 1867, que foi, como eu falei no vídeo anterior, tudo que você precisa saber sobre o Império Austro-Húngaro, foi a elevação da Hungria para reino irmão do Império Austríaco, a dissolução do Império Austríaco em 1867 e também a anexação de vários territórios futuramente. Dentro desse acordo também estava isso, né, de a Hungria poder ter seu próprio parlamento, também estava o acordo de que a Hungria teria direito sobre alguns territórios, enfim. Nós temos também, como consequência disso, a Guerra Franco-Prussiana de 1870, que basicamente foi um massacre prussiano sobre os franceses, que levou à unificação da Alemanha em 1871, que, como nós sabemos, a manifestação dessa unificação foi o Império Alemão. Então, resumindo então, a Guerra Austro-Prussiana de 1866 foi um conflito armado entre a Áustria e a Prússia, resultado dos interesses do Reino da Prússia, mais particularmente Otto von Bismarck, em expulsar o Império Austríaco dos Estados Germânicos, dissolvendo a Confederação Germânica formada em 1817. Concentrou-se principalmente na Boêmia, depois de um tempo concentrou-se principalmente na Boêmia, não é? Teve de tudo, teve Hanover vencendo a Prússia e se rendendo logo em seguida, desde a última batalha de abalroamento e a primeira batalha envolvendo navios couraçados, que essa batalha também foi muito importante, né, para desenvolver essas táticas envolvendo navios com mais couraça do que ariete, que posteriormente seria removido, como a gente sabe, né? Mas continuando, também nós tivemos uma das maiores batalhas entre irmãos, né, que a Guerra Austro-Prussiana também foi chamada de Guerra dos Irmãos, porque austríacos e alemães podem ser considerados irmãos porque falam línguas parecidas. Mas enfim, foi um dos maiores massacres prussianos
foi o maior massacre prussiano sobre os austríacos, né? Mas destruindo o já debilitado exército austríaco, tornando uma guerra de perseguição prussiana aos austríacos. Nós temos a paz oficialmente em 23 de agosto de 1866 e, como consequência, nós temos a fundação do já citado Império Austro-Húngaro em 1867 e a Guerra Franco-Prussiana em 1870. Por hoje é só, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Valeu, tchau!